Já te passou pela cabeça que talvez nem tudo o que foi escrito sobre Deus chegou até a gente? Tipo, e se existirem livros inteiros que foram deixados de fora da Bíblia de propósito? Livros com mensagens tão fortes, tão incômodas, que precisaram ser silenciadas. Agora imagina descobrir que entre esses escritos esquecidos tem o nome de um profeta quase apagado da história, Hananias. Mas espera aí, quem foi esse homem de verdade? Um falso profeta, como muitos dizem, ou alguém que falou o que ninguém queria ouvir? E por que será que o que ele escreveu nunca entrou para o cânon? A pergunta que não quer calar é: será que as profecias dele diziam algo que só faria sentido agora, nos nossos dias? Hoje a gente vai entrar num daqueles assuntos que quase ninguém fala, mas que pode virar uma chave. As revelações atribuídas a Hananias talvez nunca tenham sido lidas nos púlpitos, mas continuam ecoando, e com força. Se o que ele viu for mesmo real, isso muda tudo sobre o que a gente entende sobre os sinais do fim. Então, fica comigo, porque o que você vai ouvir agora pode te fazer olhar para as Escrituras e para o mundo ao seu redor com outros olhos. Antes de continuarmos, já parou para pensar quantas mensagens proféticas ainda estão escondidas, esperando ser descobertas? Se você se interessa por temas que vão além do que normalmente é ensinado, revelações esquecidas, conexões bíblicas profundas e sinais dos tempos, então vale a pena se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode abrir seus olhos para algo que talvez nunca tenha sido dito nos púlpitos. Você está pronto para enxergar o que foi deixado nas sombras? Porque quase ninguém fala sobre Hananias. Essa pergunta precisa ser feita. Afinal, quando ouvimos nomes como Isaías, Jeremias ou Ezequiel, sabemos que foram profetas reconhecidos, honrados pelas Escrituras. Mas Hananias, apesar de também ter profetizado, foi tratado de maneira completamente diferente. Teria sido ele um falso profeta, ou alguém que falou verdades que não agradavam ao poder da época. Segundo registros antigos, Hananias aparece brevemente no livro de Jeremias, no capítulo 28. Ele confronta o próprio profeta Jeremias no templo, dizendo que o jugo de Babilônia seria quebrado em 2 anos, que os utensílios do templo seriam restaurados e que o povo voltaria em paz. Era uma mensagem reconfortante, esperançosa. Mas Jeremias, sob direção divina, o repreende, dizendo que a verdadeira palavra do Senhor seria confirmada somente se cumprida. Poucos versículos depois, Jeremias profetiza que Hananias morreria naquele mesmo ano. E assim aconteceu. Agora pare e pense. Por que um homem com palavras tão fortes, com um fim tão trágico e com registros proféticos, foi praticamente apagado da memória coletiva? Seria por causa da sentença de Jeremias? Ou será que existe algo mais por trás disso? Alguns textos apócrifos, preservados por comunidades antigas, falam de um Hananias que continuou escrevendo, mesmo após ser desacreditado pelos sacerdotes. Esses escritos, evidentemente não reconhecidos pelos compiladores do cânon, mostram um homem que viu visões sobre reinos futuros, corrupção religiosa e uma batalha espiritual que, segundo ele, atravessaria gerações até os últimos dias. Você já parou para pensar no impacto disso? Se essas profecias forem autênticas, por que não foram aceitas? Teriam elas tocado em feridas demais? Há estudiosos que dizem que os textos atribuídos a Hananias falavam de um tempo onde o templo seria tomado por homens corruptos e a verdade seria escondida sob rituais vazios. Isso lembra alguma coisa que vemos hoje? Será que a rejeição de Hananias não tem mais a ver com política do que com teologia? Se a mensagem dele era inconveniente para os líderes religiosos, não faria sentido que seus escritos fossem rejeitados? Mas e se, mesmo rejeitado, ele estivesse certo o tempo todo? Será que o silêncio em torno de Hananias é acidental? Ou será que estamos diante de um apagamento intencional, cuidadosamente costurado ao longo dos séculos? Quando observamos a forma como certos personagens foram elevados e outros praticamente esquecidos,
Não podemos ignorar o papel das autoridades religiosas e políticas na seleção do que seria considerado inspirado. Mas quem exatamente decidiu o que entra ou não no cânon? E com base em que critérios? Nos primeiros séculos após Cristo, a formação do Antigo Testamento, como o conhecemos, passou por debates intensos. Escritos eram aceitos ou rejeitados com base em diversos fatores: autenticidade, coerência teológica e, em muitos casos, conveniência doutrinária. O nome de Hananias aparece em círculos paralelos, em registros preservados por comunidades judaicas dissidentes e grupos do deserto como os essênios. Isso te diz algo? Esses grupos não eram necessariamente hereges. Muitos deles aguardavam com fervor a vinda do Messias e viam nas palavras de profetas, como Hananias, sinais claros de tempos finais, de purificação do templo e de uma separação definitiva entre os que buscavam a verdade e os que a manipulavam. Não soa familiar? Agora pense nisso. E se parte da mensagem de Hananias falava diretamente contra um sistema religioso corrompido que mascarava seu pecado com aparência de santidade? Isso o tornaria perigoso. Não só por contrariar outros profetas, mas por ameaçar a estrutura de poder da época. A história bíblica está repleta de exemplos assim. Lembra-se de Micaías, o profeta que ficou isolado por dizer a verdade enquanto todos os outros profetizavam vitória? Então, por que seria diferente com Hananias? Os textos apócrifos atribuídos a ele apontam para visões de sacerdotes se afastando da justiça, alianças políticas ocultas e, especialmente, para um tempo em que as profecias seriam caladas e a verdade silenciada. Em tempos como os nossos, onde verdades incômodas são evitadas, não é estranho pensar que algo semelhante possa estar acontecendo agora? Será que o que Hananias viu não era apenas sobre o seu tempo, mas também sobre o nosso? Você já parou para pensar por que tantas profecias bíblicas falam sobre falsos profetas, mas quase nunca sobre profetas esquecidos? A distinção entre quem realmente fala em nome de Deus e quem apenas finge é delicada e sempre esteve no centro das Escrituras. No caso de Hananias, a pergunta precisa ser feita com seriedade. Ele foi um enganador, ou um homem que falou antes da hora. Jeremias chamou Hananias de mentiroso, e foi por isso que sua reputação desmoronou. Mas a Bíblia também mostra que profecias verdadeiras muitas vezes pareciam improváveis no momento em que foram dadas. Quantas vezes os verdadeiros profetas foram desacreditados, humilhados, presos? Se alguém profetizasse hoje algo que contrariasse todas as expectativas, você acreditaria? Nos textos não canônicos, Hananias teria relatado visões que não falavam apenas da queda de Babilônia, mas também de uma época futura, em que o povo de Deus seria confundido por vozes religiosas divergentes, todas dizendo representar a verdade. Essa fragmentação espiritual aparece, por exemplo, na segunda carta a Timóteo, onde Paulo alerta que nos últimos dias muitos não suportariam a sã doutrina e correriam atrás de mestres conforme suas próprias vontades. O que você vê ao seu redor hoje? Segundo essas fontes apócrifas, uma das visões mais marcantes atribuídas a Hananias era a de uma cidade de ouro e sombras, onde o nome de Deus era falado, mas seu espírito estava ausente. Essa descrição tem sido interpretada por alguns estudiosos como uma crítica à religiosidade institucionalizada, que valoriza a forma, mas despreza o arrependimento. Lembra algo do que Jesus disse sobre os fariseus? Agora, imagine isso sendo dito na época em que o templo ainda estava de pé, e a liderança religiosa tinha o poder político e espiritual nas mãos. Era como colocar o dedo numa ferida aberta. Hananias, mesmo se estivesse certo em algumas de suas visões, teria se tornado um inimigo público. Você acha que esse tipo de confronto ainda acontece hoje, mesmo dentro das igrejas? Se a história de Hananias tem sido esquecida, talvez não seja apenas porque ele errou, mas porque ele incomodou demais. Você já percebeu como os profetas verdadeiros quase nunca são aceitos de imediato? A voz profética na Bíblia raramente é popular. Ao contrário,
Ela incomoda, denuncia e desmascara. Agora pense, se Hananias falou o que ninguém queria ouvir, e se ele estava certo em parte de suas visões, por que isso nunca foi discutido com mais profundidade nos círculos cristãos? Em algumas versões dos textos apócrifos atribuídos a ele, há um relato curioso. Uma visão em que Hananias vê duas assembleias vestidas de branco, mas com corações de pedra. Ele descreve líderes que conhecem a lei, mas a usam para dominar e não para libertar. É difícil não lembrar das palavras de Jesus em Mateus 23, quando ele chama os fariseus de sepulcros caiados. Isso parece apenas algo do passado? Se pararmos para olhar nosso tempo, quantas vezes a verdade é trocada por conveniência? Quantas lideranças preferem manter uma aparência de santidade enquanto escondem estruturas de poder, vaidade e lucro? O que Hananias parece ter visto era algo que se repetiria. Um ciclo em que a corrupção interna se disfarça de zelo religioso. Mas o mais impressionante nos escritos atribuídos a ele é a menção a um tempo em que as profecias se calariam por completo. Ele fala de um silêncio dos céus, onde não haveria mais revelação clara e os homens buscariam sinais, mas não saberiam interpretá-los. Isso lembra o que lemos em Amós 8:11, onde Deus anuncia uma fome, não de pão, mas de ouvir a sua palavra. Será que estamos vivendo esse tempo? Com tantas vozes gritando em nome de Deus, mas tão poucas com discernimento verdadeiro, fica difícil saber em quem confiar. E talvez seja por isso que profetas como Hananias foram riscados da história. Não porque erraram completamente, mas porque tocaram em temas que mesmo hoje causam desconforto. Afinal, o que é mais perigoso para um sistema religioso corrompido? Um falso profeta. Ou um profeta esquecido que falou demais. Será que temos deixado de ouvir porque estamos ouvindo apenas o que nos agrada? E se os alertas de Hananias ainda ecoarem, mesmo depois de tanto tempo, você já se perguntou por que certos textos foram preservados e outros não? A história da formação das Escrituras é mais complexa do que parece. Muitos acreditam que tudo o que está na Bíblia foi simplesmente revelado e aceito de forma unânime, mas isso está longe da realidade. Durante séculos houve disputas, concílios, exclusões e escolhas. E no meio desse processo, o que aconteceu com os escritos de Hananias? Os primeiros compiladores das Escrituras precisavam lidar com uma grande quantidade de documentos. Livros de sabedoria, relatos históricos, visões proféticas, cartas, lamentos e salmos. Nem todos podiam ser incluídos. O critério principal era a coerência com o que já havia sido aceito como doutrina sólida. Mas e se algum texto falasse algo que ainda não podia ser compreendido no seu tempo? Ou pior, e se confrontasse diretamente quem detinha o poder sobre a fé? Hananias, segundo os fragmentos preservados em tradições paralelas, teria feito previsões ousadas demais. Uma delas fala da queda de 3 colunas da casa de Deus, numa referência simbólica que muitos estudiosos interpretam como 3 grandes corrupções espirituais: a manipulação das Escrituras, a exploração da fé e o domínio político da religião. Isso parece distante da realidade que vemos hoje. Esse tipo de linguagem simbólica, direta e ao mesmo tempo carregada de crítica, é semelhante ao estilo profético de Ezequiel e até mesmo do Apocalipse. Mas há uma diferença crucial. Os escritos de Hananias não foram protegidos por nenhuma autoridade reconhecida. Sem o respaldo institucional, seus textos foram esquecidos, silenciados, talvez até destruídos. O que teria motivado essa rejeição? Em uma de suas supostas visões, ele fala de um tempo em que os líderes do povo comeriam dos altares, mas rejeitariam o sacrifício verdadeiro. Isso nos faz lembrar de passagens como Malaquias 1, onde Deus repreende sacerdotes por oferecerem o pior no altar. A conexão é clara: adoração sem integridade, religiosidade sem verdade. A grande questão é: se essas profecias não serviam aos interesses do momento, não seria lógico que fossem ocultadas? E se elas ainda forem relevantes, será que o esquecimento foi um erro?
ou uma escolha. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Até aqui, tudo isso está fazendo sentido para você? Porque, sério, quanto mais a gente vai ligando os pontos, mais parece que tem coisa que foi de propósito deixada de lado, né? Se esse tipo de conteúdo mexe com você de algum jeito, se já te fez pensar diferente, ou até lembrar de algo que ninguém costuma falar por aí, já deixa o like aí agora, porque isso ajuda muito esse tipo de tema a alcançar mais gente que está buscando respostas. E me conta nos comentários, você acha que existem outras vozes proféticas que foram silenciadas, como a de Hananias? Ou até situações na sua caminhada em que a verdade pareceu esquecida? Tô curioso para saber sua visão sobre isso, porque aqui não é só vídeo, é conversa entre quem está realmente querendo entender os sinais. Você já notou como certos temas se repetem ao longo da história bíblica, como se fossem alertas cíclicos? Rebelião espiritual, corrupção religiosa, abandono da verdade. E em meio a tudo isso, sempre há uma figura que tenta lembrar o povo do que Deus realmente disse. Hananias, apesar de rejeitado, parece se encaixar nesse padrão. Mas e se parte do que ele viu não era para o seu tempo, e sim para o nosso? Em um dos fragmentos preservados por grupos de tradição judaica alternativa, há uma profecia atribuída a ele que fala sobre um tempo em que as vozes se multiplicarão, mas nenhuma conduzirá à luz. A imagem é perturbadora. Muitos pregando, muitos ensinando, mas todos distantes da verdade. Isso se conecta diretamente com o alerta de Jesus em Mateus 24, quando ele diz que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. Não soa familiar? Hoje, a quantidade de doutrinas, interpretações e lideranças espirituais é quase incontável. Mas a presença da verdade não se mede pela quantidade de palavras, e sim pela fidelidade ao que foi revelado. E talvez seja aí que a mensagem de Hananias se torne perigosa. Em vez de consolar o povo com promessas agradáveis, ele teria falado de separação, de juízo iminente e da falsa segurança que viria através de uma fé distorcida. Se isso for verdade, então por que os seus escritos não foram analisados com mais cuidado? Teria sido falta de discernimento ou medo do que suas palavras poderiam significar? A profecia bíblica sempre aponta para um confronto entre a aparência e a essência, entre o religioso e o espiritual, entre o sistema e a verdade. E parece que Hananias tocou justamente nessa tensão. Ele teria visto um povo dizendo: Senhor, Senhor, mas negando a prática da justiça. Algo que Jesus também denuncia em Mateus 7, 22, 23. A omissão do nome de Hananias nos registros posteriores não apaga o eco das mensagens atribuídas a ele. Pelo contrário, aumenta a suspeita de que havia algo ali que precisava ser escondido. Mas o que é mais perigoso? O falso que se mostra, ou o verdadeiro que é calado? Se as vozes se multiplicaram, será que ainda conseguimos reconhecer quando Deus realmente está falando? Você já pensou que o esquecimento também pode ser uma forma de perseguição? Nem sempre é preciso prender alguém ou condená-lo publicamente para silenciar sua voz. Às vezes, basta riscar seu nome dos registros, desacreditar suas palavras e deixar o tempo fazer o resto. E talvez tenha sido exatamente isso o que fizeram com Hananias. Seus escritos, embora fragmentados, continuam aparecendo em registros preservados fora do sistema religioso tradicional. Há menções a visões que envolviam não só o Templo de Jerusalém, mas também cidades futuras corrompidas pela idolatria moderna. Idolatria não a imagens esculpidas, mas a ideologias, poderes políticos e até mesmo líderes religiosos elevados como infalíveis. Isso não te lembra o que vivemos hoje? Num desses textos, Hananias fala sobre um espelho partido, onde a verdade seria vista apenas em pedaços, distorcida. Ele diz que muitos caminhariam acreditando ver o reflexo da luz, mas estariam apenas seguindo sombras. Isso traz à memória 2 Timóteo 3,5, onde Paulo fala dos que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Você consegue ver o paralelo? A verdade parcial, quando aceita como completa, pode ser ainda mais perigosa do que a mentira. Porque ela confunde,
divide e cria uma falsa segurança. E esse parece ser um ponto central das profecias atribuídas a Hananias, o perigo de um povo que crê estar na luz, mas anda nas trevas por confiar em líderes que distorcem a palavra. O mais inquietante é que, segundo esses escritos, haveria um tempo em que Deus permitiria esse engano como parte de um juízo. Um tempo em que ele entregaria muitos à própria cegueira, porque rejeitaram a verdade quando ela ainda era clara. Isso se alinha com Romanos 1:25, quando Paulo diz que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Será que essa cegueira espiritual, prevista há tanto tempo, já está entre nós? E se os textos esquecidos de Hananias estiverem nos alertando justamente sobre esse período de confusão e ilusão? Não é curioso como certas mensagens desaparecem justamente quando mais precisamos ouvi-las? A verdade não desaparece, mas pode ser escondida. A questão é: estamos dispostos a procurá-la? Você já se perguntou por que algumas mensagens parecem atravessar o tempo e continuar relevantes, mesmo quando são ignoradas? É como se certas palavras fossem destinadas a despertar corações, não no momento em que foram faladas, mas no tempo certo. E se as profecias de Hananias tivessem sido preservadas exatamente por isso, para um tempo como o nosso? Nos escritos atribuídos a ele, há uma imagem poderosa, a de uma figueira seca em meio a um campo fértil. Segundo o texto, essa figueira representava um povo que conservava as tradições, conhecia as Escrituras, mas havia perdido o sabor da obediência. É impossível não lembrar de quando Jesus amaldiçoa a figueira estéril em Marcos 11. Aquilo era um sinal. E se Hananias estivesse apontando para o mesmo problema séculos antes? Esse tipo de mensagem não agrada, porque não fala de bênçãos imediatas, nem de promessas confortáveis. Fala de correção, de retorno à verdade, de arrependimento, e talvez por isso tenha sido rejeitada. Mas o padrão se repete. Sempre que o povo se afastava da verdade, Deus levantava vozes para confrontar, e essas vozes quase sempre eram ignoradas ou silenciadas. Agora pense, se estamos vivendo um tempo de confusão espiritual, onde cada um molda sua própria verdade, como saber o que realmente vem de Deus? Hananias teria alertado que nos dias finais a verdade seria combatida dentro dos próprios círculos religiosos, não por ateus ou perseguidores declarados, mas por líderes que usariam a linguagem da fé para sustentar o engano. Esse tipo de alerta exige discernimento. Em 1 João 4:1, somos orientados a não crer em todo o espírito, mas a provar se os espíritos vêm de Deus. E é justamente isso que falta hoje. Prova, exame, confronto com a palavra. Muitos aceitam qualquer discurso que soe bíblico sem verificar se está alinhado com o coração de Deus. Se Hananias estivesse certo, então o esquecimento de suas palavras é mais do que um descuido histórico. É parte do cumprimento da própria profecia. Porque quando a verdade deixa de ser conveniente, ela se torna perigosa. E se ela for perigosa, ela será calada. Mas se foi Deus quem falou, será que o silêncio vai durar para sempre? Você já percebeu como o esquecimento coletivo às vezes parece seletivo? Certas histórias permanecem vivas por séculos, enquanto outras somem como se nunca tivessem existido. Mas será que realmente esquecemos? Ou apenas escolhemos não lembrar? Com Hananias, a sensação é essa. E quanto mais investigamos, mais evidente se torna que sua exclusão talvez tenha sido um aviso, não um erro. Um dos trechos mais desconcertantes encontrados nos escritos apócrifos atribuídos a ele descreve um tempo em que os olhos do povo estariam abertos, mas não veriam, os ouvidos atentos, mas não escutariam. Essa linguagem é quase idêntica ao que o profeta Isaías ouviu de Deus em sua comissão, Isaías 6, 9, 10, e que Jesus repetiu em seus ensinamentos. É um padrão profético. A verdade sendo proclamada, mas ignorada pelos que já não querem ser confrontados. O que isso nos diz sobre hoje? Vivemos numa era de excesso de informação. Tudo está à nossa disposição. Estudos bíblicos, pregações, interpretações, debates.
mas ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil encontrar profundidade, reverência e compromisso real com a verdade bíblica. Isso não é apenas uma crise de conhecimento, é uma crise de discernimento. Que Hananias teria falado exatamente sobre isso. Segundo alguns desses textos, ele teria profetizado que nos últimos tempos surgiriam falsos avivamentos, manifestações religiosas que impressionariam, mas não transformariam. Movimentos intensos, com aparência de poder, mas desconectados da justiça, do arrependimento e da santidade. Isso te lembra de algo que já viu ou ouviu? É importante notar que ele não falava de um mundo distante da fé, mas de um povo que usaria a fé como fachada. O que torna isso ainda mais urgente é o fato de que muitas dessas visões descritas por Hananias se encaixam com advertências do Novo Testamento, como em 2 Tessalonicenses 2, onde Paulo fala de um tempo de apostasia antes da manifestação do homem da iniquidade. A pergunta que fica é: se tudo isso está de fato acontecendo agora, por que seguimos ignorando os sinais? Teria sido a exclusão de Hananias um ato de zelo, ou uma forma de evitar um alerta que ainda incomoda? E se essas palavras esquecidas forem exatamente o que deveríamos estar ouvindo hoje? Você já parou para refletir sobre o tipo de voz que estamos realmente ouvindo hoje em nome de Deus? Em meio a tantas pregações, doutrinas e movimentos religiosos, o que é que realmente ecoa o espírito das Escrituras? E se parte do que está faltando fosse exatamente aquilo que foi deixado para trás ou escondido? As profecias atribuídas a Hananias apontam para um tempo em que a própria palavra seria manipulada, não por descrentes, mas por aqueles que a conhecem bem. Eles saberiam citar, ensinar, interpretar, mas fariam isso com segundas intenções. Ele fala de homens com a lei nos lábios e o orgulho no coração. Um retrato que bate com o que Jesus denunciou nos líderes religiosos do seu tempo e que Paulo, Pedro e João advertiram que aconteceria nos últimos dias. A questão é: por que isso incomoda tanto? Porque quando a verdade se torna clara, ela exige mudança. E mudança real nem sempre é confortável. É por isso que, segundo os textos ligados a Hananias, muitos escolheriam se cercar de mestres que apenas confirmem o que já querem ouvir. Uma repetição exata de 2 Timóteo 4:3. Não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas talvez o trecho mais enigmático dos escritos apócrifos de Hananias seja a descrição de um livro selado, escondido nas pedras do altar, que só seria aberto quando o povo parasse de buscar sinais e começasse a buscar a verdade. Muitos estudiosos veem aí uma figura simbólica, a revelação de Deus sendo ocultada, não porque está longe, mas porque o coração do povo se fechou. E aí fica a pergunta mais importante de todas: será que estamos vivendo exatamente esse tempo? Se o esquecimento de Hananias foi uma forma de encobrir verdades que incomodavam, então talvez não estejamos lidando apenas com um profeta do passado. Talvez estejamos lidando com uma voz que Deus preservou nas sombras, para um tempo como o agora. E a maior tragédia não seria ele ter sido esquecido, mas nós repetirmos os erros que ele tentou impedir. Diante de tudo isso, o que fazemos com as palavras esquecidas? Ignoramos como fizeram no passado? Ou paramos para ouvir o que talvez tenha sido preservado por Deus, não para aquela geração, mas para esta? As profecias atribuídas a Hananias nos colocam diante de um espelho e nos forçam a encarar a possibilidade de que estamos repetindo velhos erros, vestindo a aparência de piedade, enquanto o coração se distancia da verdade. Mas nem tudo é advertência. A palavra de Deus sempre termina com esperança para os que o buscam de verdade. Se os alertas são reais, também é real a promessa de proteção para aqueles que permanecem firmes. Em meio ao engano, ainda há luz para quem deseja ver. Em tempos de confusão espiritual, ainda há discernimento para quem clama com sinceridade. O próprio Jesus disse, em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço,
e elas me seguem. Essa promessa permanece viva. Mesmo que o mundo se feche à verdade, mesmo que antigas profecias sejam apagadas dos livros, Deus nunca deixou de falar. E Ele continua chamando. Não com barulho, mas com um sussurro ao coração sensível. A pergunta não é mais se Hananias foi esquecido, mas se nós estamos atentos. A mensagem dele, ou o que sobreviveu dela, é um convite à vigilância, ao arrependimento e à fidelidade. Em tempos de trevas, a preparação espiritual não é apenas um conselho, é uma necessidade. Guardar o coração, buscar a verdade com humildade e permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece confuso, é o que distingue os que caminham com Deus daqueles que apenas falam em seu nome. E aos que escolherem seguir pela verdade, mesmo que em minoria, há uma promessa que ninguém pode apagar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Salmos 31:3. Ao olhar para tudo o que foi revelado até aqui, fica claro que o silêncio em torno de certas mensagens não significa ausência de verdade. Na caminhada da fé, nem tudo será entregue de forma clara, nem todos os nomes serão populares, e nem toda profecia será aplaudida. Mas isso nunca impediu Deus de falar com aqueles que realmente desejam ouvi-lo. A história de Hananias, seja ela tratada como aviso, mistério ou revelação, nos mostra que há sempre mais acontecendo do que o que é visível na superfície. E muitas vezes, as peças que faltam não foram perdidas, apenas foram deixadas de lado. O convite agora é para que a gente continue buscando, não por curiosidade, mas por discernimento, porque entender o que foi esquecido pode nos ajudar a compreender melhor o tempo em que vivemos. E é justamente por isso que continuar refletindo sobre temas como esse é tão importante. Não se trata de alimentar polêmicas, mas de despertar consciências. Porque se há algo que aprendemos ao longo de todo esse conteúdo, é que Deus continua levantando vozes, e nem sempre são as mais visíveis. Seguir em frente com o coração disposto, com a mente aberta às Escrituras e com os olhos atentos ao que Deus está fazendo agora, é o próximo passo natural. E você não precisa caminhar sozinho. Há muitas outras verdades, histórias e revelações que merecem ser exploradas com profundidade e responsabilidade. Que essa reflexão não termine aqui. Que ela continue ecoando em cada escolha, em cada leitura bíblica e em cada oração feita com sinceridade. E que, acima de tudo, o desejo de permanecer firme na verdade seja mais forte do que qualquer engano que tente nos afastar dela. E olha, se você chegou até aqui, de verdade, obrigado por ficar até o fim. Eu sei que esse tipo de conteúdo não é leve. Ele mexe, incomoda, mas também desperta. E se em algum momento você pensou, nossa, nunca tinham me falado isso assim, então já deixa aquele like, porque isso mostra que vale a pena trazer mais verdades como essa para cá. Se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve agora e ativa as notificações, porque sempre tem conteúdo que vai além do básico, com reflexão real, sem enrolação. E sério, comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse vídeo. Foi alguma parte específica? Alguma coisa que te fez repensar algo? Gosto de ler o que vocês trazem, porque às vezes é nos comentários que surgem os debates mais profundos. E claro, se você curtiu esse tema, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa que se conecta com isso que a gente falou hoje, e pode te surpreender ainda mais. A gente se vê no próximo vídeo, mas até lá fica firme, fica atento, e não para de buscar.